Então, o tema hoje é prevenção da doença invasiva do recém-nascido pelo estreptococo do grupo B. E vamos fazer 3 abordagens. A primeira é com triagem e esquema de antibiótico durante o pré-natal e parto. Depois, na sequência, experiência de um protocolo gerenciado. E, para concluir, a conduta para o recém-nascido com risco de sepsis neonatal. Antes de começar e chamar o primeiro, eu queria aproveitar o momento para comunicar que ainda este mês, no último sábado, dia 24, vamos fazer uma última sessão científica pela Sojiba, patrocinada pelo DNA, que é nosso parceiro, e onde Betânia está trabalhando uma finalização especial. Ela pediu para comunicar assim. Então, acho que diz que vai ser diferente, especial. Então, ficam todos avisados. Até para quem está nos assistindo à distância, que agora muitos estão. Então, para começar, eu vou chamar Paulo Gomes, que é ginecologista obstetra, com título pela Febrasgo, e professor de obstetrícia pela Escola Baiana de Medicina e coordenador de obstetrícia do Hospital Santa Mária e do Teresa de Lisieux. Paulinho, e grande amigo também. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, cara, na verdade. Tem que ficar bem na fita, é? Falo para qual câmera aqui? Joia. Caio me convidou para falar, com a missão de falar sobre a triagem e esquema de antibiótico durante pré-natal e parto, né? EGB está na borda, EGB quem milita na sala de parto, quem faz parto em si, ele é sempre confrontado pelo pediatra com um olhar meio inquisidor. Se você solicitou a cultura de streptococcus do grupo B, os pediatras ficam nos cobrando bem estressados, né? E graças a Deus sou cumpridor das ordens, né? Eu peço, faço. E para somar vem a CCH e vai gerenciando como se fosse um maestro de toda aquela busca pela cultura, toda aquela busca pela triagem. E foi a partir daí, dessa movimentação, dessas especialidades, que a gente começou a ter excelentes resultados na prevenção de uma das grandes mazelas, principalmente quem lida na UTI neonatal, quem lida com infecção de prematuro precoce, aquela infecção que é mais grave, mais contundente nos primeiros 7 dias, mas que pode acontecer até nos primeiros 90 dias. Aí me deram essa missão de falar em triagem e esquema de antibiótico. Deixa eu ver se estou certo aqui. E é importante entender que é um evento comum. Esse tipo de colonização acontece em 15% a 40% das mulheres grávidas. Não é uma coisa que acontece eventualmente. Ela está bem presente nesse tipo de paciente. E a infecção, como eu falei, que pode acontecer nos primeiros 90 dias, sabendo que o nosso principal foco é aquele bebê que vai desenvolver a infecção nos primeiros 7 dias de vida. Na década de 80 foi quando começou os primeiros estudos mais bem controlados, os primeiros estudos randomizados, e aí realmente se confrontou naquele momento que o antibiótico feito, principalmente ali no intraparto, ele melhorava os resultados perinatais. Então, é um divisor de águas a década de 80, e é por isso, a partir dessa década, a partir desses primeiros trabalhos, que começou a se desenvolver protocolos para prevenção de infecção precoce de streptococcus do grupo B. Então, vem lá da década de 90, com os primeiros trabalhos, os primeiros grupos, as primeiras associações formadas. Por volta de 1996, acontece a publicação dos primeiros guidelines, e que se sedimenta em 2002, 2010, realmente com a publicação pelo CDC do que baliza hoje nossa conduta. Interessante observar que, a partir do momento que acontece a publicação e acontecem as definições de guideline, realmente os casos por 1.000 nascidos vivos, eles vão decrescendo. Isso mostra o impacto, como foi importante esse tipo de intervenção ao longo dos anos. E aí se desenvolveu em 2002 o primeiro protocolo, se aprimorou em 2010 e é dele que a gente segue, é por ele que a gente seguia.
e a partir daí houve realmente a melhora contundente. A gente vê o gráfico aqui de novo, em 96 aqui, 2002 aqui, e a gente atinge meio que um platô, porque o protocolo se sedimentou e, graças a Deus, ele vem sendo utilizado de uma forma frequente nos principais serviços do mundo. E aí, a primeira dúvida é, como a gente identifica esse tipo de paciente? Qual é a paciente de risco? Existe uma conduta que é preconizada pela cultura sistemática, ou seja, a solicitação do exame entre 35 a 37 semanas. É um exame que é feito via vaginal e retal nessa idade estacional. E confrontava-se aí a possibilidade de você fazer triagem por fatores de risco. E os fatores de risco são, basicamente, bolsa rota, mais de 18 horas, trabalho de parto em gestação menor que 37 semanas e febre igual ou maior a 38 graus centígrados. Então, essa escolha nem sempre é fácil, certo? As associações, elas vivem em busca das melhores evidências científicas para dizer, eu vou para um lado que custa mais dinheiro quando eu sistematizo a cultura, ou vou para um lado mais econômico, certo? Questionando a paciente, fazendo a avaliação clínica dessa paciente. Qual o caminho seguir? E o interessante é que, a partir desse trabalho de Strager, em 2002, ela observou que as pacientes que eram triadas sistematicamente e, por conta disso, eram tratadas, elas tinham menos casos de doença para o Streptococcus do grupo B, com o risco relativo realmente que mostrava que existia uma diferença, que mostrava o benefício realmente importante desse tipo de triagem. E o interessante é que ela fala no trabalho dela que 1 em cada 5 pacientes com culturas positivas não apresentarão fatores de risco. Ou seja, a cultura ela entra fortemente como um grande mecanismo de triagem naquelas pacientes que não vão mostrar nenhum fator de risco. Aquelas pacientes silenciosas, aquelas pacientes que não vão dar vez para o obstetra, a cultura vai nos mostrar essa positividade e a possibilidade de fazer uma prevenção para aquele recém-nascido. E aí voltamos a esse tipo de dado, a triagem passa a ser realmente a conduta a ser seguida, a conduta a ser seguida pela COG, a conduta a ser seguida pela Associação Americana de Pediatria e os países, obviamente, que tem um pouco mais de dinheiro, não sei se é o caso do nosso, mas é uma conduta que é balizada pelo menos nos grandes centros, os grandes hospitais aqui do Brasil, passou a ser a cultura de Streptococcus sistemática entre 35 a 37 semanas. E aí, sempre, para facilitar os protocolos, tem as exceções, né? A gente sempre, se protocolo fosse fácil, se medicina fosse fácil, era uma linha reta, sem nuances. Quais são as exceções para essa triagem? Existem 2 exceções que suplantam a necessidade de cultura ou triagem por fator de risco. Ou seja, nas pacientes que têm parto prévio de um infante infectado por EGB e nas pacientes com bacteriúria positiva por Streptococcus do grupo B na gravidez atual, não precisa triagem. Essa paciente já nos impõe a necessidade de antibiótico profilático no trabalho de parto desse perfil de paciente. Então, se você faz anamnese questionando esse tipo de informação, e se você, no decorrer do pré-natal, tem uma urocultura positiva para Streptococcus, suprima a cultura com 35 a 37 semanas. Ela não é necessária, porque essas informações aqui suplantam, são mais importantes nesse momento. Certo? É a única exceção. De resto, mande bala nas culturas, sistematicamente, de 35 a 37 semanas, naquela paciente que evolui tranquilamente ao longo da gravidez. Isso aí balizado pelo nosso protocolo de 2010. Quais são, então, as candidatas para o antibiótico intraparto? O paciente entra em trabalho de parto e você vai precisar utilizar desse tipo de conduta. As pacientes com cultura positiva vaginal e retal. Essas pacientes, então, com história de nascimento de infante com doença do Streptococcus precoce. As pacientes com bacteriúria diagnosticada durante a gravidez atual.
Essas é pacífico. Caso você não tenha a cultura realizada ou o resultado não esteja disponível lá na sala de parto para a doutora Mércia, a doutora Patti, etc., as NEOs, você vai lançar mão dos critérios de fator de risco. Eu não tenho nada disso, então eu vou lançar mão dos critérios de fator de risco. A paciente apresenta febre intraparto, ou a paciente apresenta um trabalho de parto prematuro, ou seja, menor que 37 semanas, ou a bolsa rota dessa paciente é igual ou maior a 18 horas, eu vou fazer antibiótico. Se você tiver disponível o PCR para Streptococcus, e esse PCR for positivo, e é um exame que não adianta eu pedir agora para ele chegar no outro dia, esse exame tem que estar no máximo na minha mão em 2 horas, e é interessante que ele ainda não substitui a cultura, então é exame de exceção, não de regra. Você também, na evidência desse exame, você fará um antibiótico. Certo? E pacientes que não têm indicação do antibiótico. Olha, doutor, eu tive a cultura, trouxe aqui o exame, a cultura estava positiva no meu parto 2 anos atrás. Não precisa fazer. A cultura anterior não é indicação de você fazer antibiótico profilaxia. Parto cesáreo eletivo, também não. Ponto pacífico. Paciente que você vai fazer um parto cesáreo, o risco de transmissão vertical é mínimo. Então, você não há necessidade de você fazer uso do antibiótico. E, obviamente, a cultura negativa em 35 a 37 semanas. Saiu aqui pequeno, mas aqui é o esquema de antibiótico. Desculpe a qualidade do slide, mas para vocês entenderem o seguinte, ele se baseia primeiro no seguinte fluxo. A primeira pergunta que o protocolo faz de antibiótico é: essa paciente é alérgica à penicilina? Se ela não for alérgica à penicilina, não for alérgica a nenhum derivado da penicilase, você vai mandar bala na penicilina cristalina, 5 milhões na dose de ataque, dividido ao meio, divide por 2, e aí você faz 2,5 milhões a cada 4 horas, até o momento que essa paciente parir. Ou você pode fazer ampicilina, 2 gramas na dose de ataque, repetindo a cada 4 horas, 1 grama. Prefira a penicilina, porque ela causa menos resistência. E nós hoje estamos nos preocupando muito com o antibiótico que a gente prescreve para nossos pacientes, porque a resistência é um dos grandes problemas de saúde pública, inclusive. Apesar da gente gravar mais facilmente a dose da ampicilina, prefira, por conta disso, a penicilina. Se a paciente tem alergia, então, a senhora tem alergia à penicilina? Tenho. Aí você vai questionar. Essa paciente tem uma história de uma crise anafilática grave? Se ela não tiver uma história de crise anafilática grave, angioedema, desconforto respiratório, urticária, se ela não tiver essa crise, você opta pela cefazolina. Você opta por essa cefalosporina. Caso ela diga que ela tenha crise anafilática grave, então eu não vou usar nada. Cefalosporina não anda, ampicilina também não serve, penicilina também não serve, e eu vou preferir o caminho da clindamicina ou da vancomicina. Mas antes, quando ela referir aqui para você, olha, doutora, eu sou alérgica à penicilina e eu tenho tive crises realmente muito fortes, você deve, junto com a cultura de Streptococcus, solicitar se ela é susceptível, aí faz um antibiograma, se ela é susceptível à eritromicina e à clindamicina. Aí você pode perguntar para mim, doutor Paulo, a eritromicina já é proscrita nesse tipo de intervenção. A gente já opta pela clindamicina, direto. Mas por que você pede um antibiograma para eritromicina? Porque se no antibiograma der resistente à eritromicina, provavelmente vai ter resistência à clindamicina, mesmo que no teste in vitro ela seja susceptível. E aí você já caminha direto para a clindamicina, aqui se ela tiver susceptibilidade, e se obviamente ela não tiver, como última alternativa,
não tão vigiada, comprovados os benefícios pelos trabalhos científicos, mas você opta pela vancomicina como última alternativa, última fronteira com relação à alergia daquela paciente. Dito isso, eu já não vou me prolongar muito, dito isso, a gente tem algumas situações especiais. A paciente que entra em trabalho de parto prematuro, e principalmente aquela paciente que não vai adiante, como é que eu me porto? Se a paciente se admitiu a paciente em trabalho de parto prematuro, mesmo sendo submetida às medidas de tocólise, você vai prescrever um antibiótico. Você vai fazer a profilaxia para Streptococcus grupo B. Certo? Isso é ponto pacífico. Ah, mas, doutor Paulo, se ela parar, se a tocólise for efetiva, ou for um fácil trabalho de parto, legal, você suspende o antibiótico. Não tem problema nenhum. Mas, na dúvida, até que se finalize o evento da parturição ou não, você vai prescrever um antibiótico para aquela paciente. Quando acontece a ruptura prematura de membranas antes do termo, e boa parte das vezes a gente introduz uma conduta expectante, a primeira coisa que a gente pensa na conduta expectante é o seguinte: eu vou introduzir antibióticos para melhorar o período de latência. Eu preciso aumentar o período de latência dessa paciente. Então, pense em unir o útil ao agradável. Se eu estou utilizando antibiótico para melhorar o período de latência, naquela bolsa rota em conduta expectante, eu vou associar, além da ampicilina, num esquema similar, não igual, mas similar a essa situação, eu vou associar a ampicilina mais azitromicina, por exemplo, e aí eu uno as duas coisas e consigo ter uma profilaxia para Streptococcus do grupo B, com o benefício associado de aumentar o período de latência e diminuir a chance de infecção intraminiótica para essa paciente. E se a ruptura acontecer no termo? Ruptura, quando acontece no termo, se prepare para o parto. O que é que tradicionalmente se faz? Mesmo naquelas pacientes que não estão em trabalho de parto, e que você opte até por uma conduta expectante, por algum protocolo que você siga, você já introduz de cara um antibiótico. Então, a recomendação é não perder tempo. A paciente internou. Se você vai induzir, vai esperar o trabalho de parto, introduz o antibiótico, e aí, naturalmente, ela já vai estar coberta e você não vai ficar tendo que fazer conjecturas ao longo do internamento dela. É melhor antecipar a conduta e garantir o bom resultado do que você postergar e pegar a paciente numa circunstância mais vulnerabilizada. Certo? Bom, pessoal, isso é um briefing. É como se fosse um guia para vocês, do ponto de vista científico. Espero que vocês vão ser agora agraciados com duas apresentações, duas pessoas realmente que entendem do que estão falando. Eu volto a agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, Nogueira. Muito obrigado, meu amigo. Ele fica me convidando para essas coisas. Eu sou tímido. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Paulinho. Na sequência, a gente vai ver como é que traduz este conhecimento que Paulinho acabou de brilhantemente colocar e para trazer a efetividade, convidando a Ana Paula Alcântara, que é da CCH do Santa Maria do Hospital Aliança, para falar sobre a experiência de um protocolo gerenciado. Como é que pegamos desse conhecimento e produzimos a evidência de que, de fato, uma habilidade foi assimilada. Seja bem-vinda, Ana Paula. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite de Caio e de Paulinho, né, que convidou para participar desse evento. Fico extremamente lisonjeada de estar aqui no evento da Sojiba, desde que trabalho tanto com obstetrícia e com neonatologia, né, em sendo infectologista. Então, para mim, é uma grande honra estar nesse momento aqui hoje. Na verdade, o que a gente vai estar apresentando aqui para vocês. Então, a oportunidade de hoje é para que a gente mostre um pouquinho de como se gerencia um protocolo dentro de uma instituição materno-infantil, que tem exatamente como objetivo prevenir a doença invasiva estreptocócica na população neonatal mais vulnerável, que são os RNs prematuros. Então, seguindo um pouquinho do que Paulinho já expôs, né, trazendo para o lado mais pragmático, a gente vai estar mostrando
como fazemos, né? Quais são os desafios que já encontramos ao longo desses anos, o que precisamos fazer para adequar, para adaptar, para melhorar, para que os nossos resultados atinjam pelo menos as metas mínimas estabelecidas por nós, né? E pelos números nacionais e internacionais que conhecemos. Então, a gente vai estar... Paulinho já fez essa introdução, eu vou estar só lembrando, né, que a importância da transmissão materna do EGB é muito grande, apesar de que 50% das mães colonizadas terão bebês não infectados. 50% terão bebês colonizados. E apenas 2% entre aqueles bebês colonizados é que irão desenvolver doença grave, que irão desenvolver sepse, pneumonia ou meningite. Mas, apesar deste número, estes 2% representam muito. E daí a relevância e a importância da gente fazer a profilaxia ou qualquer outra estratégia de prevenção que esteja disponível em relação à doença invasiva estreptocócica. Todo esse trabalho é baseado, né, em guidelines americanos. O último, como já citado, foi o de 2010. Todas essas instituições e entidades apoiam e assumem esse documento como um documento pragmático, eles utilizam na prática. Aqui a gente já viu números, mas é sempre bom lembrar, né, o quão é importante o papel do estrépito na sepse precoce, né, e quão foi a importância. Em 1992 surgiu o primeiro guideline, 96 uma revisão desse guideline, e aí a gente já percebe que a intervenção foi extremamente favorável, né, como caem essas taxas. A partir de 2000 e 2002, a gente vai evoluindo num platô, como já foi visto. E essa redução de 2000 a 2008 promoveu uma queda de 46%, né, na frequência de doença invasiva, ou seja, a partir dos protocolos de instituição, a partir dos protocolos em que se institui a profilaxia nesta população de risco, 46% de queda na incidência de doença invasiva. Então, por tudo isso, a gente entende que realmente, dentro de uma instituição que tem como objetivo a atenção materno-infantil, a gente precisa instituir um protocolo. E não é fácil instituir um protocolo, muito menos um protocolo institucional. Entende-se por institucional o fato de que ele é de todo o hospital e não de um setor. Então, não é um protocolo da obstetrícia, do PA, da UTI neonatal, da UTI adulto. É um protocolo de toda a instituição, desde a admissão e da portaria, né, até o laboratório de microbiologia, que muito participa também desse processo. Então, em 2015, na verdade, a gente já tem um protocolo seguido desde 2008 dentro do Hospital Santo Amaro. Em 2015, esse protocolo foi reformatado, né, e, baseado muito nos novos modelos de certificação de qualidade, esse protocolo ganhou novo corpo e fomos identificando com os nossos indicadores quais eram as fragilidades desse protocolo e tentando melhorar, trazer ação de melhorias no sentido da gente chegar a um objetivo final, que é atingir uma meta, né, uma meta de prevenção adequada dessas gestantes que chegam à nossa instituição. Então, aqui foi o nosso protocolo inicial, né? Ele contemplava uma ficha de triagem. Essa ficha ela foi, ao longo do tempo, superada. Várias campanhas foram instituídas no hospital, em várias oportunidades, na tentativa de sensibilizar, principalmente os profissionais da área de ginecologia e obstetrícia, a importância de estar triando essas pacientes. No primeiro momento, onde começamos a ter as primeiras análises dos nossos números, o que é que encontramos, né? Então, aqui, 271 partos foram realizados nesse período, de 1º/11 a 30/11. Então, aqui foi só uma fotografia, né? O primeiro mês de protocolo instituído. E as gestantes, 261 gestantes foram triadas, ou seja, daquelas que chegaram para parir no hospital, 96% foram triadas pela equipe de enfermagem. Dessas 96, quantas gestantes tinham indicação de fazer profilaxia? 18, um total de quase 7%. Das que tinham indicação, quantas receberam a profilaxia? Em torno de 28%. E quantas gestantes daquelas que receberam adequadamente a profilaxia? Nenhuma.
Tá? Então, isso mostra a complexidade que é gerenciar um protocolo institucional. Então, assim, a triagem é feita, conseguimos identificar quem são as candidatas a receber, das candidatas a medicação é prescrita, mas na hora da administração, na hora de fazer a dose adequada, na hora de fazer o intervalo adequado, a gente não consegue sustentar. Então, baseado nesses primeiros resultados, né, que foi o nosso piloto, rodamos o chamado PDCA, que vem da língua inglesa. Quem trabalha com certificação está mais acostumado, mas é só para a gente lembrar que é P de planejamento, D de fazer, cheque de checar e A de agir. Né? Então, quando a gente roda um PDCA, significa que o protocolo está implantado, mas que ele precisa de melhorias e que a gente precisa gerar ações que tragam essas melhorias. E assim, continuamente fizemos. Nova ficha de triagem. Senta-se com toda a equipe, busca os pontos de fragilidade, o que é que a gente pode melhorar no preenchimento dessa ficha, que informação falta, que informação sobra, vamos tentar melhorar. Fizemos essa mudança, neste momento entendemos que mostrar o que estava indicado a receber e quem não estava indicado a receber talvez fosse um ponto forte que ajudasse os colegas obstetras na hora da decisão. Fizemos campanhas, novos informes, alertando sobre a doença, criamos orelhinhas no computador, mostrando quais são os passo a passo do protocolo, do paciente alérgico, do paciente não alérgico, como é que prescreve. E aí, dos 2016, um ano depois do protocolo, como é que estavam os nossos números? Quais os nossos resultados? Então, em a linha azul aqui, são as pacientes que chegam ao hospital, as gestantes que chegam ao hospital e que são triadas, né, para receber a profilaxia, para saber se elas são candidatas a receber. Então, veja que a gente flutua, os nossos números são interessantes, a gente flutua entre 92% a 98% de triagem, ou seja, todo mundo que chega, praticamente quase 100% na totalidade, é triado para saber se merece receber antibiótico. E aqui a gente tem um outro gráfico que mostra duas outras linhas. Essa laranjinha mostra para a gente aquela indicação, a gestante que foi triada e que tinha indicação de fazer a profilaxia. E a linha verde, a gestante que recebeu a profilaxia adequada. Então, são dois momentos de análise distintos. Então, perceba que, apesar de uma triagem muito satisfatória, né, quando a gente vai analisar aqueles que foram triados e indicados, a gente tinha 30%, 14% de indicação. E daquelas indicadas, a gente tinha 9%, 9,5% de terapêutica efetiva, de profilaxia efetiva. É bem verdade que em 2015 a gente não tinha conseguido uma, né, com efetividade. Quando a gente teve aqui 9,5%, a gente achou que já havia um ganho, já havia um avanço. Mas que, sem dúvida nenhuma, a gente precisava estar melhorando os nossos números. E aí, o que fizemos na instituição? Criamos uma inclusão de uma prescrição padrão. Nós somos corpo clínico aberto, então médicos de várias outras instituições, de vários outros hospitais, chegam para prescrever no nosso hospital e, às vezes, ficava a dificuldade de lembrar como é que funcionava, como é que o protocolo regia. Então, junto com a farmácia, trabalhamos, criamos uma prescrição padrão, que significa o quê? Toda vez que o paciente é triado para e tem indicação de receber a profilaxia, existe lá prescrição para profilaxia de Streptococcus do grupo B. Lançado essa terminologia, imediatamente o sistema já puxa a dose exata, o intervalo exato, a droga exata. E isso facilita a vida do médico. E assim fizemos. E o que é que encontramos? Esse foi um novo PDCA, que foi a criação da prescrição padrão. E o que é que os números mostravam? Continuávamos triando bem, né, e começamos a melhorar um pouco a nossa indicação, ou seja, aquelas que eram candidatas estavam indicadas adequadamente. Chegamos a 72% de indicação adequada. E dessas que estavam indicadas, como é que elas recebiam adequadamente o antibiótico? Você veja que a nossa margem ainda era pequena, 38% que recebiam adequadamente. Então, a gente precisa empenhar esforços e melhorar os nossos números. E o que fizemos? Criamos um fluxograma na tentativa de fazer uma pesca, colocar no PA, nós temos um PA exclusivamente obstétrico, colocar no PA e nas dependências, né, de prescrição do hospital,
com o objetivo de que facilitasse a vida do plantonista, do obstetra, e ele olhasse ali, tem dúvida, é indicado, não é indicado, enfim, né? Então a gente separou naquele momento, a a avaliação baseada no risco, então doença invasiva em filho anterior, bacteriúria por EGB naquela gestação, não tinha dúvida de que deveria realizar. Ou, baseado na idade gestacional, se era prematuro, se era a termo. Se tinha cultura positiva, a gente não tinha dúvida. Se era negativa, também não tinha dúvida. A grande dúvida sempre, né, está exatamente naquele que é desconhecido. Colheu, mas não tem o resultado, ou não colheu, a gente não sabe a informação, e aí? Né, como é que a gente faz? Então, baseado nessa pesquinha, a gente também criou essa cartinha, que era uma cartinha de uma devolutiva positiva, né, para os profissionais que faziam adequadamente. Então, daqueles 40% que estavam prescrevendo adequadamente o antibiótico, eles recebiam uma cartinha onde a gente dizia, poxa, bacana, legal, você tem contribuído muito em relação à profilaxia do EGB, enfim, no sentido da gente motivar. É claro que tinha uma cartinha negativa também, né? Então, daqueles que não faziam, a gente também mandava uma cartinha elegante pedindo a melhor adesão, a melhor colaboração e a participação dentro desse contexto. E, por fim, em 2018, ainda precisamos melhorar nossos números. Lembro que a gente tinha só 40% de efetividade, né? E a gente tem uma meta que é de 75%. Então, como é que a gente faz para chegar lá? Continuamos rodando o chamado PDCA, que é o Plano de Melhorias, né? E entendemos, em discussão com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, com as coordenações, que a nossa ficha ainda precisava ser melhorada. E assim sendo. Então, hoje, essa é a nossa última versão da ficha de triagem, né? Então, a paciente é triada, identificada, existe infecção por EGB no último filho ou bacteriúria por EGB, é incontestável. Então, se sim, ela já é uma candidata, né? Aqui, se não, a gente vai na avaliação baseada pela triagem microbiológica, ou seja, dividida entre prematuros e termo. Cultura positiva e cultura negativa não tem muito conflito, né? Agora, se é desconhecido, aí a gente dá uma pesquinha um pouquinho maior. Então, assim, se é EGB desconhecido numa gestante com menos de 37 semanas, então a gente vai administrar o antibiótico. Bolsa rota, febre intraparto ou sintomas de real trabalho de parto. Então, bolsa rota aqui em qualquer tempo. Se for a termo, a gente tem menos preocupação. EGB positivo ou EGB negativo já não muda muita coisa. E, se for desconhecido, a gente vai rastrear a febre ou bolsa rota maior ou igual a 18 horas, que são os fatores de risco associados, relacionados. Tá? A gente coloca mais uma pesquinha aqui, mostrando qual é a administração do antibiótico profilático na nossa instituição, a droga de escolha ampicilina, né, por várias questões, entre elas a dificuldade de mercado hoje da gente encontrar a penicilina cristalina. A ampicilina, em vários trabalhos também, mostra-se efetiva em relação à prevenção de Escherichia coli como um agente etiológico na sepse neonatal, né? Então, a gente estaria, de alguma forma, dando cobertura tanto para o EGB, que é o mais prevalente, como para a Escherichia coli também. Então, a ampicilina é a nossa droga de escolha. Então, a gente dá uma pesca nessa fichazinha, colocando que a dose de ataque, né, e a dose de manutenção e o intervalo de 4 horas. E o calcanhar de Aquiles passou a ser o quê? Aquele paciente que recebe a dose de ataque, mas que não recebe a segunda dose com intervalo de 4 horas. Então, para ser adequada, eu preciso que ela receba a medicação certa, no caso a ampicilina, que ela tenha uma dose de ataque de 2 gramas e que ela receba a segunda dose antes do parto, de 1 grama, com intervalo de 4 horas. Então, na maioria das vezes, ela faz 2 ou 3 itens, mas não faz todos. Se ela não faz todos, ela não tem a profilaxia adequada. Então, consequentemente, ela não pontua, digamos assim, a efetividade, né? Os trabalhos que mensuram resultados com efetividade mensuram resultados com 2 doses. Então, a gente também deixa essa pesquinha no sentido de lembrar que precisa de 4 horas. E a outra pesca a profilaxia só será adequada se pelo menos 2 doses foram administradas. E se a paciente não evoluir para parto, a gente orienta que em 48 horas esse antibiótico seja suspenso. Aí, se ela voltar a entrar em trabalho de parto, novamente reiniciaremos a mesma profilaxia com 2 doses com intervalo de 4 horas. E aí, o que é que restou para a gente, né, depois dessas modificações? A gente continua com uma boa adesão na triagem, tá? Mas a nossa conformidade vem crescendo.
E a gente, não sei se é porque esse convite da Sojiba surgiu há mais de um mês atrás. Eu não sei se a gente já sabia que vinha para cá. E o fato é que no mês de setembro, né, nós brilhamos aqui, atingindo 95% de meta das indicações adequadas. Tá? 95% de indicação foi o melhor momento nosso ao longo dos 3 anos de protocolo gerenciado. Mas melhoramos muito. Lembre que a gente tinha em torno de 40% e agora temos 61% de profilaxia adequada. Ou seja, daquelas que precisavam receber, receberam adequadamente. Lembrando que a nossa meta ainda é 75%. Né? Na verdade, é 75% porque nossos números são tão distantes e por isso que é 75%. Porque, na verdade, o que a gente quer é que a gente chegue a 100%. Então, hoje são os nossos números mais recentes, né? E a gente tem divulgado esses números com as equipes, trabalhado nessa divulgação com o objetivo de estar incentivando, né, a profilaxia e valorizando o trabalho de quem está fazendo adequadamente. Quem trabalha na nossa instituição pode dar uma olhadinha nos murais, que esses números estão sempre disponíveis, e se não estiverem, qualquer enfermeiro, em qualquer posto, ele vai estar no sistema, que pode não estar acessível para o colega médico, mas a enfermeira pode acessar a qualquer momento para que a gente tenha essa informação. Tá? Então, esta pesquinha também foi atualizada, tá? E o protocolo também foi atualizado. Isso aqui, Paty, vai se deter. Eu só queria, assim, muito rapidamente falar sobre o que a gente tem de resultado de desfecho, né, de indicador de resultado. Então, sepse por EGB em 2016, ou seja, qual a quantidade de recém-nascidos documentados com hemocultura positiva para o Streptogalactia na nossa instituição. 2016 não tivemos, 2017 tivemos 1, 2018 já tivemos 1, o que nos confere uma taxa de 0,4%. Qual é a nossa meta? Não ter nenhum. Tá? Mas, de alguma forma, a gente ainda está dentro da nossa expectativa, que é uma meta de 0,4%. Só para pincelar aqui a apresentação, lembrar que muita discussão tem sido feita em relação à profilaxia, indicação, droga, tipo de triagem, se a triagem por fator de risco, se a triagem por resultado microbiológico. E isso, como o nosso guideline já tem quase uma década, nosso não, né, o americano do CDC, no qual a gente se baseia, a gente está sempre buscando, será que publicou alguma coisa nova? Né? Que quando um guideline novo desse sai, é uma febre, todo mundo corre, vai atrás, quer, enfim. Não, no CDC não tem nada novo, esse é o documento padrão ainda vigente. Mas o que a literatura tem de mais novo? Né? Então, em 2017, o CID, que para a gente, para os infectologistas, né, é a revista mais importante, mais relevante, que é o Clinical Infectious Diseases, que é uma publicação oficial da Sociedade Americana de Infectologia. Então, o CID publica uma revisão sistemática sobre a profilaxia intraparto, né, e as políticas de triagem. E o que esse trabalho mostra? Foi um trabalho que arrolou em torno de 1.250 artigos, né, resultando com triagem final, chegando a 95 trabalhos que realmente se adequavam à proposta dessa revisão. Mostrando aqui que o risco de doença e morte está muito associado, então aqui morte são todas as linhas vermelhas, né? Então, desde morte materna, morte do recém-nascido, natimorto, morte fetal. Então, a doença realmente tem um impacto de risco muito grande. E aqui o que eu achei muito interessante foi a distribuição mundial das políticas de triagem de EGB materna e administração de antibiótico intraparto. Então, este mapa mundi mostra para a gente o seguinte: em todas essas áreas azuis, né, existe uma política nacional de triagem para EGB. Então, o mundo continua triando EGB, sim. EGB não é algo que ficou no passado, não é algo que não mereça a nossa atenção. Tá? Esse azul mais claro são políticas hospitalares. Então, assim, são países onde uma grande parte ou um número relevante de hospitais tem as suas políticas próprias. E os que estão em branco, né, como Ásia e muitos países da África, não existe nenhum tipo de política. Mas também existe, né, os índices de saúde pública e de mortalidade infantil mais elevados do que a média do restante do mundo. Então, eu achei que é muito interessante que a gente tenha esse refresco aí da literatura, mostrando que
não há nada de demodê, entre aspas, né, na profilaxia para estrépito B. E aqui um outro mapeamento muito interessante, que é a distribuição das políticas por tipo de triagem. Se triagem por fator de risco, aquela já comentada, febre intraparto, ruptura maior do que 18 horas, ou prematuridade, ou se por resultado de cultura, triagem microbiológica, porque triou com 35 a 37 semanas. Lembrando que não é protocolar, mas as gestantes gemelares, né, ou com mais de 2 ou 3 fetos, a gente deve sempre lembrar que elas não chegam a termo com muita frequência. Então, antecipar essa triagem, a gente tem muito respaldo na literatura para isso. A partir da 27ª, 28ª semana, a gente pode triar. A triagem tem que objetivo, gente? A triagem tem o objetivo de flagrar, perto do parto, uma alta colonização. Porque ela é positiva, ele é um comensal, o estrépito B é um comensal da flora vaginal. Ela é positiva quando essa colonização está em número muito elevado. E aí é porque aí existe um risco aumentado de doença também. Por isso que a bacteriúria assintomática é tão relevante, né? Porque quando tem na urina, significa que na vagina tem tanta bactéria circulante que está contaminando a uretra e levando a uma bacteriúria assintomática. Por isso que quando tem urocultura positiva, não precisa nem triar, porque é tamanha a quantidade da flora vaginal que está contaminando a urina. Então, quando ele faz essa análise, né, da distribuição, ele mostra o seguinte. Aqui em vermelho vivo, são os países ou os continentes que triam por triagem microbiológica. Esse laranjinha, por fator de risco. Né? E esses outros mais claros são políticas variáveis ou que não têm política. E os brancos não têm nenhuma política de triagem. Então, América do Sul, América Central, América do Sul, América do Norte, América Central, alguns países da Europa e Austrália fazem triagem microbiológica. E qual é a incidência de doença invasiva, né, neonatal, a partir do tipo de triagem escolhido? Ou seja, se eu trio a minha gestante por fator de risco, ou se eu trio a minha gestante por resultados microbiológicos, né, que impacto tem na doença invasiva do recém-nascido. Então, esse trabalho analisa essa questão e mostra o seguinte: a incidência de doença invasiva foi menor em países com políticas de triagem microbiológica comparada com o fator de risco. Então, percebam que as taxas, né, de doença invasiva aqui, para quem não tem nenhuma política, batia em torno de 1,5 de incidência. Se a gente estava rastreando baseado em fator de risco, febre, ruptura, a gente bate em quase 2,5 de incidência. E se a triagem foi feita por screen microbiológico, esse é o menor resultado que se tem em relação à incidência de doença invasiva. Então, parece que, de fato, a triagem por cultura ainda é o melhor exame ou a melhor metodologia para se triar essas gestantes. Tá? Então, as políticas locais, nacionais e internacionais mostram fortes evidências na prevenção da doença invasiva e podem requerer soluções adaptadas para sucesso, ou seja, adaptada a cada país, a cada local, a cada hospital. E o que tem de mais novo? Vacinas contra EGB. E elas podem ser mais oportunas em prevenir doenças do que as profilaxias intraparto. O que se mostra é que as vacinas que aí estão disponíveis, ainda não no mercado, mas em fase 3 de estudo, essas vacinas mostram uma prevenção em torno de 85% a 88%. E estão sendo consideradas efetivas, né, principalmente quando se avalia o menor impacto na exposição de antimicrobianos, tanto da gestante quanto do feto. Então, consequentemente, é algo que pode estar chegando de forma promissora. Obrigada. Obrigada, Ana Paula, pela beleza da exposição. Na sequência, já vimos a questão do conhecimento, como é que na prática isso se evidencia. E agora vamos chamar para a terceira apresentação do professora doutora Patrícia Oliveira, mestre e doutorado pela USP Ribeirão Preto, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina. Quando dá errado. Bom, já vou aproveitar e agradecer o convite de Caio para estar aqui, né, com o pessoal que trabalha junto comigo lá no Santa Amaro.
E aí a gente vai ver por que é tão importante todo mundo estar aqui, para justamente não acontecer o que a gente não quer que aconteça. Bom, vamos lá. Então, o que me coube falar foi a conduta para um recém-nascido de risco para sepse neonatal por strep do grupo B. Agora foi. Então, o que a gente vai ver aqui de modo muito breve. Por que o recém-nascido é tão propício a ter infecção no período neonatal? Ups. Volta. Como é que eu faço o diagnóstico de sepse neonatal? Por que a infecção neonatal pelo strep do grupo B é tão importante? Como é que acontece a transmissão? Que tipo de manifestação clínica eu vou ter? Quais são os fatores de risco para acontecer sepse neonatal pelo strep do grupo B? Que tipo de profilaxia? A gente vai reforçar isso de novo, porque isso é o mais importante da aula de hoje, é a profilaxia materna, para eu não ter que passar por isso, que é manejar o recém-nascido de risco para strep do grupo B. Então, o que é importante quando você fala de recém-nascido em relação à infecção? Duas coisas. O agente que está causando a infecção e o recém-nascido propriamente dito. Em relação ao agente, a gente sempre tem que se perguntar o número de micro-organismo, qual que é a porta de entrada que esse micro-organismo está, né? Normalmente é por via baixa. A virulência, quando a gente fala de vírus, metabólito tóxico, e aí, o mais importante, produtor de metabólito tóxico no período neonatal é o strep do grupo B. É a bactéria mais invasiva que eu tenho. E se a mãe fez uso de antibiótico, que é uma coisa que está sendo pontuada aqui. Se a mãe usar antibiótico, a gestante, de maneira discriminada, isso é péssimo para o recém-nascido, porque ele já chega para a gente, no período neonatal, na UTI, às vezes com resistência a vários antibióticos. E aí eu vou queimando os cartuchos antes, né, do neném praticamente ter nascido. Isso é péssimo para o recém-nascido. E, dependendo do próprio neném, basicamente, o mais importante é a prematuridade e o baixo peso, porque isso vai refletir nos outros fatores que dependem do bebê. Quebra de barreira de pele, quanto mais prematuro, mais fina, então mais fácil de penetrar micro-organismos colonizantes da própria unidade. Barreira gastrointestinal, porque normalmente quanto mais imaturo, mais é o retardo para começar a alimentação. E aí, normalmente, às vezes essa mãe foi para a UTI, e aí essa primeira alimentação não vai ser o leite materno, que é o primeiro, né, imunobiológico que eu dou para esse neném como proteção. E, por fim, a imaturidade própria do período neonatal, que o sistema imunológico ainda não está completamente formado, e quanto mais imaturo, pior isso. Então, como é que eu faço o diagnóstico? 3 tripés. Eu vou para o fator de risco materno, que eu identifiquei na história do pré-natal. Eu vou para o recém-nascido, ver se ele tem algum fator de risco. E, não tendo, eu vou para o exame de laboratório. E aí vem outro problema do período neonatal. Eu não tenho, no período neonatal, nenhum marcador de sepse que me dê uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 100%. Então, aí, a neonatologista ou pediatra que está acompanhando esse neném tem que se basear muito nos fatores de risco, nos scores de sepse que existem para calcular risco, e, às vezes, a gente institui tratamento para esse bebê porque ele dá um score muito alto de risco, mesmo sendo assintomático. Então, eu não vou pagar para ver se ele vai fazer doença assintomática ou não. Eu vou tratar, e aí, assim que possível, eu tiver certeza que não tem infecção mesmo, eu suspendo antibiótico. Mas, querendo ou não, usar antibiótico, a gente sabe que sempre está selecionando flora. Então, quanto menos eu puder usar, melhor. E aí a gente vem para cá. Quem é o principal agente infeccioso que causa sepse neonatal precoce? É o strep do grupo B. Por isso que a gente está aqui hoje. Então, é o vilão do neonatologista. Então, vamos lá. Como a doutora Ana Paula já mostrou, eu tenho uma mãe colonizada. Normalmente, a transmissão do strep do grupo B é via vertical, é baixa. Trabalho de parto ou, né, bolsa rota. Tá? Então, entra no trabalho de parto, passou pela via de parto, rompeu o bolso e a bactéria ascendeu. 50% dos nenéns dessas mães colonizadas vão estar colonizadas, porque os outros 50% não vão, em inúmeros fatores. Mas o que me importa é isso aqui. O problema é 2% desses nenéns, como a doutora Ana já falou, vão fazer sepse. Normalmente, a sepse é fulminante. E, normalmente, quando a sepse é fulminante, eles morrem em 48 horas. Daí a importância de eu fazer quimioprofilaxia. Porque tem neném que, mesmo eu fazendo diagnóstico precoce, se ele fizer sintomatologia grave, em 48 horas ele morreu. E eu, né, não tenho muito o que fazer. A depender, principalmente, do tipo de suporte neonatal que eu vou poder oferecer. Agora, o desafio da gente, como neopediatra, está aqui.
98% desses nenéns vão nascer assintomáticos. Então, eu vou ter que rastrear ele para conseguir pegar ele no que a gente chama de pulo do gato. Eu começar a dizer que ele tem risco para, ainda não tem sintoma, mas eu vou tratar. Porque os fatores de risco estão aí, eu estou vendo que os exames estão alterados, eu não vou ficar esperando esse neném desenvolver sintoma, porque muitas vezes eu não consigo salvar ele. Ou, se eu salvo, a letalidade é muito grave das sequelas que a doença provoca. Então, quando a gente fala de infecção por estrepto, é diferente assim. Precoce, se o neném desenvolve sintoma antes de 7 dias de vida. Normalmente é de início súbito, fulminante, o foco primário é o pulmão, e envolve o sistema nervoso central, normalmente em 10% ou 1/3 das vezes. Uma mortalidade de 3 a 10%, que para a gente é muito alta, mas a letalidade, quando a gente salva, é alta. Tem muita sequela neurológica, muita sequela motora. Então, eu não quero que esse neném tenha doença sintomática pelo estrepto. E outra coisa importante é a infecção tardia. Aí é o desafio do pediatra do consultório, que normalmente vai para casa. É uma doença bem insidiosa, às vezes regurgitação, uma febrinha. Então, não é uma coisa que você já bate o olho de cara e fala, é estrepto do grupo B. Então, as mães que estão colonizadas, mesmo que fizeram quimioprofilaxia adequada, que não tiveram nenhum problema durante o internamento, a gente precisa orientar ela dos fatores de risco quando elas forem para casa. E, uma vez que eles apareçam, procure o serviço de referência de emergência o mais breve possível. Normalmente, na tardia, 30% dos casos têm meningite. E aí, normalmente, tem sequela. Então, tudo que a gente não quer é que tenha manifestação, nem precoce, nem tardia. E aí, a gente vai para aqui. Quais são os fatores de risco para a doença neonatal de início precoce, que é aquelas antes dos 7 dias? Tudo que a gente já foi pontuado aqui. Colonização pelo estrepto, parto prematuro, rompeu bolsa há mais de 18 horas, a mãe tem coriominionite, tem bacteriúria para o estrepto nesta gravidez, tem um neném anterior que teve doença invasiva por estrepto, tem baixa concentração de anticorpo, teve uma perda fetal, um aborto anterior sem causa aparente, não sabe qual foi a causa desse abortamento, tem uma duração prolongada de monitoramento no intraparto, tem a presença de uma cerclagem e tem mais de 5 toques vaginais durante o trabalho de parto. Esses vão ser os riscos para o neném desenvolver sepsis pelo estrepto do grupo B. Identifiquei que é uma gestante de risco. O que é que eu faço? Vamos avaliar se essa gestante vai ter ou não indicação de profilaxia no intraparto. E aí vem o que a gente mais valoriza na neonatologia, que é o que vocês estão fazendo aqui. Fez swab vaginal e retal entre 35 a 37 semanas. Identificou que é de risco, faça a profilaxia. Isso diminuiu em 90% as ocorrências de infecção no período neonatal precoce. Então, é muito importante que se faça essa triagem entre 35 e 37 semanas. E aí, estamos aqui de novo para reforçar o que, para mim, é o mais importante. Profilaxia intraparto em toda gestante colonizada, exceto se o parto for cesárea eletivo, sem trabalho de parto e sem rotura. E as outras indicações, naquela caso que já foi, né, que não é para nem fazer o swab. Bacteriúria já documentada, neném anterior, e se não tem desconhecido o estrepto, e foi. Uma bolsa rota há mais de 18 horas, trabalho de parto prematuro ou está com febre. Tudo que a doutora Ana Paula já falou, o doutor Paulo já falou, e eu estou reforçando que isso de tudo é o mais importante da aula de hoje. Muito bem, cheguei no bebê. O bebê de uma mãe que é estrepto B positiva e que fez profilaxia. Então, mãe recebeu profilaxia? Sim. O neném tem sinal de sepse? Não. O neném tem menos de 37 semanas? Ele é um prematuro? Não. A mãe recebeu profilaxia materna há menos de 4 horas? Não. Então, esse neném, graças a Deus, vai só ficar no alojamento conjunto, 48 horas, monitorizando ele, eu não preciso escolher exame. Mas aqui, a mãe recebeu profilaxia? Sim. O neném tinha sinal de sepse? Sim. Ele vai para a UTI. Na UTI, a gente vai fazer uma série de exames e ele já vai começar tratamento, porque eu não posso esperar, porque já é um neném sintomático de uma bactéria altamente invasiva, altamente mortal e muito letal. O neném tinha sinal de sepse? Não. Mas, quando você viu, ele tinha menos de 37 semanas, é um prematuro, imunologicamente imaturo. Então, ele vem para cá. Eu vou avaliar ele com exames não tão ampliados, a gente chama de restritivo. Normalmente, um hemograma,
o PCR e a hemocultura. Nem todo hospital colhe a hemocultura pelo custo, né? Então, normalmente, o pessoal hoje em dia fica com hemograma e PCR. Tem outros lugares que é hemograma e hemocultura, tem lugares que é só hemocultura. Então, isso varia, mas a média é, normalmente, hemograma, PCR e hemocultura. E vou observar esse neném. No mínimo, 48 horas. Prematuro, normalmente, o pessoal gosta que seja 72 horas. Caso suspeito de sepse, complementa a avaliação interna esse bebê e vamos tratar. E outro detalhe aqui, se ele tiver bolsa rota a partir ou mais de 18 horas. Então, mesmo que ele não seja um prematuro e a mãe tenha feito quimioprofilaxia, se a bolsa rompeu a mais de 18 horas, ele vem para cá de novo. Mas, não era prematuro, não era bolsa rota maior que 18 horas, vim para cá de novo. A profilaxia, que nem a doutora Ana falou, foi feita de maneira adequada, ou seja, foram feitas as 2 doses, a última dose tem mais de 4 horas antes do parto. Sim, ótimo. Não, ele volta para cá de novo. Vai fazer a avaliação restritiva, ou seja, toda vez que a gente tiver uma mãe que não fizer a quimioprofilaxia adequada, esse neném vai, no mínimo, fazer um hemograma e um PCR e vai ficar no hospital por pelo menos 48 horas. E, às vezes, é uma coisa que a mãe não entende. Esses exames é para a gente calcular o score de sepse, ou seja, um neném de risco para sepse neonatal precoce. Então, naqueles nenéns que têm uma mãe colonizada pelo estrep do grupo B, que a profilaxia não foi feita de maneira adequada, que os exames de triagem, de rastreio, hemograma, vierem alterados, mesmo o neném clinicamente assintomático, ele vai tomar antibiótico, porque é o neném de risco de desenvolver sepse. Qualquer coisa a gente para com 72 horas, mas normalmente ele vai receber. E aí, dependendo do tipo de hospital, a gente sabe que em rede privada, neném tomando antibiótico venoso não fica no alojamento conjunto, a gente separa ele da mãe. Então, por isso que é tão importante a gente fazer quimioprofilaxia de maneira adequada. No neném que a mãe nem fez, porque aconteceu, às vezes acontece, né? Chegou expulsivo, quando você viu, era uma gestante que era, né, quando fez a triagem, estava positivo, mas chegou expulsivo, não deu tempo de fazer nada. A gente já vai rastrear ele logo, vai para o score alterado, toma antibiótico, avalia em 72 horas, está tudo bem, a gente suspende e observa. Se já nasceu sintomático, já colhe tudo, né? Começa antibiótico, aí vai depender o tempo, a depender do que a gente fez de diagnóstico, é só sepse, a hemocultura está positiva, ou tem meningite, o líquido está alterado, para a gente definir o tempo de antibiótico. Uma coisa que é importante falar aqui, que eu acho que ninguém falou, é a quimioprofilaxia, o SWAB. É entre 35 e 37 semanas, mas se você colheu com 35, tem 40 semanas, e o neném ainda não nasceu, tem que colher de novo, porque só tem uma validade de 5 semanas. Então, tem que colher de novo, tá? Porque é até 5 semanas. Então, 35, 40. 36, 41, a 37, 42. Então, se você tem um neném que colheu com 35, o neném agora está gestante, 41 semanas, tem que colher outro SWAB, para a gente ver, porque o primeiro já tem uma validade só de 5 semanas. Por fim, a gente está aqui hoje justamente por isso. A melhor, né, atitude em prevenir sepse neonatal precoce é o pré-natal bem feito, para você rastrear a gestante de risco, fazer a quimioprofilaxia nas que tem indicação, para eu não ter que ficar rastreando o bebê, ou, infelizmente, não ter nem muito o que fazer, porque eu estou vendo que o neném está sintomático, eu estou tratando, mas, às vezes, eu não tenho um tempo hábil de salvar esse neném e salvar ele com a qualidade que ele merecia. Então, é para isso que a gente está aqui hoje. Só tenho a agradecer pelo convite. Muito obrigada. Achei a sessão muito interessante e vou até, antes de abrir pessoal, colocar como esse conhecimento é importante. E, às vezes, eu gosto de fazer um exercíciozinho trazendo para a epidemiologia prática em relação ao estreptococo do grupo B, que, se adotássemos com efetividade essas estratégias, teríamos o potencial, talvez, de prevenir 150 mil mortes de crianças por ano no mundo. Trazendo para uma pequena realidade baiana, no universo de 200 mil nascimentos por ano, se conseguíssemos com efetividade introduzir essa terapêutica, essa prevenção, a gente poderia prevenir 40, 50 mortes por sepse neonatal e mais 150 bebês com alguma sequela dessa sepse, além dos custos
e todo o custo social e financeiro que tem essa internação para as famílias, afastamento das mães e etc. E para os obstetras, eu acho que é uma grande mensagem observar o quanto é necessário de esforço, inclusive de gestão. Para mim é muito interessante trazer um tema de gestão para essa sessão, para trazer de um conhecimento para aquilo, para a efetividade, para justificar justamente o que está sendo feito. Então eu queria, não sei se quer fazer algum comentário inicial preliminar e abrir para as pessoas para ver as questões. Professor Ilmar, com a palavra. Alô? Ô, Caio, você pega uma paciente com 35 semanas que deu urocultura positiva para Streptococcus galáctea. Bom, 70 mil. Você trata essa paciente? Então, se essa paciente tem uma bacteriúria e ela está assintomática, eu ainda não posso classificá-la como bacteriúria assintomática, porque não tem 100 mil unidades formadoras de colônia. Do outro lado, se for uma paciente que fez uma urocultura porque tinha sintomas, está acima de 10 mil, eu posso dizer que ela tem uma cistite e devo tratar. Na situação anterior, quando a classifica, é bacteriúria assintomática por EGB, acima de 100 mil unidades formadoras de colônia, que evidencia, que conota uma colonização maciça. Então, nesse caso, eu vou pedir até a situação de Ana Paula aqui, a rigor não é bacteriúria assintomática, mas não sei se está entre 10 e 100 mil, poderia ensejar antibiótico profilaxia no parto. Essa é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, é uma dúvida que paira, né? Entre os obstetras e em relação às gestantes. Bacteriúria assintomática, a única situação onde a gente efetivamente trata é na gestante, seja ela em que concentração for. Então, assim, a gente só valoriza urocultura maior do que 100 mil unidades formadoras de colônia para definir infecção urinária. Mas bacteriúria assintomática, qualquer concentração de unidade formadora de colônia. Então, sua pergunta é 70 mil, 30 mil, 40 mil. Na gestante, a gente valoriza. Se for pelo Strepto B, a gente vai dar ênfase a mais, além de tratar, né, a gente vai dar ênfase a mais à indicação, já de cara, da gente fazer a profilaxia intraparto. É oportuno fazer a ressalva de que tratar essa bacteriúria com amoxicilina oral, que é a droga de escolha, não exclui a necessidade da profilaxia intraparto. Nenhuma medicação oral para tratar bacteriúria ou infecção urinária na gestante por Strepto B exclui a necessidade imperiosa de fazer a profilaxia. Então, eu ouço muito esse questionamento. Não, mas tratou a urocultura e depois veio negativa. Não importa. Uma vez positiva, em qualquer concentração, essa gestante é indicada a receber antibiótico profilático intraparto. E, em qualquer concentração, seja ela para Strepto B ou qualquer outro patógeno, ou até uropatógeno, Escherichia coli, na gestante, valorize. Na gestante, valorize. Ô, Caio, Ana Paula, e naquela paciente que chega com bolsa rota, 32 semanas, quer ganhar 2, 3 semanas até. Por quanto tempo eu devo manter o esquema profilático? Então, isso é uma situação especial que até Paulinho colocou, que seria a ruptura prematura de membrana, sobretudo abaixo de 34 semanas, onde não está previsto a antecipação do parto. Então, essa paciente, ela concorre para 2 esquemas antimicrobianos, que seria para profilaxia da infecção pelo EGB e também o uso de antimicrobiano para aumentar o período de latência. Então, nesse caso, você acaba consorciando esse tratamento para poder pegar essas 2 situações. É importante salientar que tanto a paciente de trabalho de parto prematuro como de ruptura prematura de membranas, que é admitida na unidade hospitalar, em tese deveria colher uma cultura de AGB antes de iniciar o esquema antimicrobiano. Então, respondendo à sua questão, essa paciente de bolsa rota, 32 semanas, como nesse caso específico, você colhe a cultura de AGB, vaginal, anal,
E, enquanto está rodando a cultura, você começa o antibiótico. E, em geral, você escolhe o esquema de ampicilina, 2 gramas EV de 6 em 6 por 48 horas, com mais 5 dias de esquemas de amoxicilina e faz azitromicina 1 grama na admissão. Se essa paciente vier com cultura negativa, uma vez que ela entra em trabalho de parto, daqui 5 dias, 7 dias, 10 dias, 14 dias, ela não necessitará de antibiótico profilaxia no parto, porque ela tem uma cultura negativa. Do contrário, se essa paciente tiver uma cultura positiva para Streptococcus B na admissão, mesmo usando um esquema de antibiótico, no parto ela vai precisar reintroduzir o esquema de antibiótico para profilaxia de sepsis neonatal. Confirma, doutora Ana Paula? Confirma. Eu só faço a lembrança, trago a lembrança do seguinte: esse protocolo é um protocolo que vai variar de instituição para instituição. Né? Como regra, o objetivo é você cobrir o Strepto B e Escherichia coli, que são os mais prevalentes, e na paciente que tem ruptura prematura, né, e que se quer estender esse período antes do parto, 1 semana de antibioterapia, suspende, observa e evolui. Não mais. No passado se mantinha internada 3, 4, 5, 6 semanas em uso de antibiótico. Né? Hoje os protocolos regem de forma diferente. Então, exatamente o que Caio colocou. Eu só queria aproveitar a questão, que é muito interessante, para aí, Jarbinhas, que em uma unidade que não tenha o acesso à cultura, se essa paciente internou por 32 semanas, fez o esquema de profilaxia, e daqui 10 dias ela vai entrar em trabalho de parto, obviamente, por não ter cultura e ter um dos fatores de risco, pelo menos, que é trabalho de parto prematuro, ela vai ter indicação de antibiótico no parto. Ok? Jarbinhas. Caio, eu queria perguntar para a Ana se tem indicação e que momento fazer o PCR para essas pacientes. A biologia molecular também. O PCR ele é um exame que tem a facilidade de nos dar uma resposta imediata. Ou seja, naquela paciente que foi admitida, que não tem cultura, se você dispõe desse recurso, você pode ter em 2 a 4 horas esse resultado. Então, você privaria a paciente não seria exposta, né, ao antibiótico, já que em 2 horas eu teria um PCR me dando essa informação. Então, essa seria a indicação. Mas, como até já foi colocado, ele ainda não é um substituto da cultura. Eu queria trazer uma lembrança que é em relação à coleta, né, ou à colheita desse material. Hoje, a gente sabe que a recomendação é um swab único, né, com 2 inserções, uma vaginal e outra intrarretal. Então, o swab não é perianal. O swab é intravaginal, introduziu na vagina, colheu, e esse mesmo swab é introduzido no ânus e colhe. Isso faz muita diferença quando a gente faz a análise microbiológica, porque a quantidade que a gente vai ter do inóculo vai ser muito superior, né, dessa forma do que apenas a colheita perianal. A colheita perianal nos dará um falso negativo, né, com muito mais chance do que se a gente fizer a introdução. Então, é uma lembrança que a gente tem que estar trazendo sempre na nossa rotina. Ana, eu gostaria de saber, o que é que você acha de fazer o PCR por biologia molecular com 35 semanas, em vez de cultura? Eu acho que, se é disponível, perfeito, maravilhoso. Agora, o que a gente vai ponderar é custo-benefício. Né? Se é viável, ok. Se a paciente, por exemplo, numa gemelar ou, né, numa múltipla, na paciente que tem 2, 3 bebês, e você precisa triar ela mais rapidamente, ela começou a evoluir em trabalho de parto ou em sinais de trabalho de parto prematuro, o PCR é super bem indicado. Né? Mas, na rotina, talvez você possa trazer aí a experiência do custo-efetividade para a gente. Vou dar mais ou menos a vivência que a gente está tendo. Sim. A gente tem feito cada vez mais o PCR para Streptococcus, e o que é que a gente está sentindo? Além de tornar um exame viável, né, todos os convênios estão cobrindo, todos, independente de qualquer um, de Planserve, Apivida, qualquer um está cobrindo, e o custo é muito barato. É que a biologia molecular tem se tornado muito barato e muito acessível.
Tá? Para você ter uma ideia, um PCR para estreptococo não chega a R$ 200. E aí a facilidade de se fazer isso e a rapidez de se fazer isso também é muito grande, entendeu? Por exemplo, nós fazemos segunda, quarta e sexta. Então, quem colheu segunda, quarta já tem o resultado. Né? Então, realmente a rapidez Se é há boa. disponibilidade, ele vai ser sempre muito interessante. Agora, você, só por curiosidade, você teria também o custo microbiológico para a gente comparar? Não, Em torno de lógico que R$80. a microbiologia está bem mais barata, né? Em torno de você R$80, eu acho. se você vai precisar fazer o antibiograma, principalmente, aumenta mais. Tá? Pela sensibilidade e especificidade, pelo custo que os convênios estão cada vez mais cobrindo isso, eu acho que a coisa está se tornando mais acessível. É interessante lembrar também essa questão do antibiograma. Paulinho comentou sobre o histórico, né, da gestante de alergia à penicilina. É fundamental na anamnese do obstetra essa informação, porque para o laboratório, o Strepto B é um patógeno intrinsecamente sensível desde sempre à penicilina. Então, não se faz teste de sensibilidade para Strepto B. A partir do momento em que a gente informa ao laboratório que aquela gestante é alérgica, obrigatoriamente o laboratório vai sim fazer teste de sensibilidade. Senão, ele não fará. Então, quando a gente solicita o exame, é muito importante que se questione: tem alergia à penicilina? E se essa alergia é representativa, ou seja, foi de fato uma alergia, uma reação anafilática, um angioedema, algo relevante que contraindique, explicite isso, escreva isso na sua solicitação de exame, que para o laboratório isso vai ser muito importante. Tem um trabalho também recente, que acho que é uma informação que agrega para a gente, tem um trabalho recente, publicado agora em julho de 2018, muito interessante, que é um inquérito, um estudo epidemiológico no Rio de Janeiro, né, onde se estudou a prevalência de Strepto B. Um estudo muito bem desenhado, provavelmente um estudo até que faz parte do trial, dos ensaios clínicos com a vacina, mas aonde se levanta 29% de positividade de Strepto B entre as gestantes que foram triadas e 100% de sensibilidade à ampicilina. Tá? Então, isso dá um conforto muito grande para a gente que prescreve no dia a dia. Talvez essa preocupação não seja relevante. Mas, quando vai olhar sensibilidade para Clinda, sensibilidade para Vanco, isso é vertiginoso. Né? Taxas de resistência de 30% a 40%. Ou seja, quando a gente usa uma dessas drogas, a gente não tem segurança da efetividade. Quando a gente usa ampicilina ou penicilina, a gente fica muito seguro. Leonardo. Boa noite. Eu queria perguntar com relação ao PCR, não como rastreio, mas para ser usado na sala de emergência, naquela paciente que chega sem triagem. Considerando a paciente que tem fator de risco, por exemplo, trabalho de parto prematuro abaixo de 37 semanas, um PCR negativo me autorizaria a não fazer a profilaxia ou eu já seria obrigado a fazer só pelo fator de risco? Sim, você é obrigado a fazer só por fator de risco. O PCR ele tem uma alta sensibilidade, um valor preditivo negativo muito alto, mas ele não exclui completamente. Se ela tem fator de risco, você deveria, principalmente pelo seguinte: Strepto B é um dos agentes que causam corioamnionites, mas não é o único. Então, se a paciente tem febre intraparto, se ela tem ruptura prematura, algo pode estar acontecendo aí. E Escherichia pode ser o agente. Então, a profilaxia ela é bem indicada. Não é consensual ainda. Né? Nenhum dos modelos de guideline utilizam o PCR como referência para essa triagem. Agora, a outra pergunta que você fez, eu acho que essa é a indicação perfeita de PCR. É você estar numa emergência obstétrica, né, e precisa conhecer qual é aquela condição do paciente. Se ela não tem fator de risco e tem prematuro e você tem um PCR negativo, que beleza, você não vai expor ela a antibiótico. Naturalmente, você iria fazer se não tivesse. Espera aí. Quem? Em que nome, quando você mandou? Certo. Vou fazer uma pergunta aqui por quem está nos assistindo online. E no SUS, quando a mãe tem pesquisa para Streptococcus B, pressupõe estar infectada, trio o recém-nascido para risco infeccioso, tanto em cesárea quanto em parto normal?
Tanto no SUS quanto no privado, a gente vai fazer da mesma forma, mas eu estou entendendo, o contexto é diferente. Se a mãe tem estrépito B positivo, né, ela tem um risco, aquele bebê que nasce tem um risco de 2% de evoluir para doença grave. Tá? Se ela não fez profilaxia, eu vou rastrear esse bebê, sim, conforme a Patrícia colocou ali. Né? Muito bem colocado. Se ela fez profilaxia adequada e esse bebê é assintomático, eu não vou fazer nada. Vou vigiar no máximo 48 horas, mas não vou, como regra, não vou fazer nada. Então, não sei se eu respondo exatamente a pergunta. Espera. Considerando que um PCR ou cultura positiva com 35, com 36 semanas, cabe fazer antibioterapia nesse momento? Acho que essa é uma ótima pergunta, porque é uma dúvida muito frequente. Uma vez positiva a triagem, tem algum sentido fazer antibiótico ou creme tópico? Não, não tem. Não faz nenhum sentido. A gente só vai estar bombardeando um pouco mais, expondo mais, né, ao uso de antibiótico. Você só vai se preocupar em fazer a profilaxia intraparto. É o conceito de colonização que a gente está discutindo. Ela está perguntando que a mãe não tem a pesquisa, não foi pesquisada. Então, se caracteriza naquela situação de desconhecida. Se a mãe não foi pesquisada, é desconhecido, eu vou levar em consideração o fator de risco. Se é prematuro menor que 37 semanas, né? Se tem bolsa rota maior do que 18 horas, ou febre intraparto, profilaxia sim, e o bebê, o rastreio do bebê vai depender muito da profilaxia adequada da mãe. Se a mãe teve uma profilaxia adequada, ou seja, usou 2 gramas de ampicilina, 4 horas depois usou 1 grama, e o parto só aconteceu depois da segunda dose do antibiótico, a profilaxia dela foi considerada adequada. Se o bebê nasceu assintomático, ele não vai precisar de uma extensiva triagem. Tá? Então, se é desconhecido e tem fator de risco, profilaxia sim. Só para tirar uma dúvida, talvez seja redundante, você esteja respondendo, mas a gente continua com a dúvida. Quem está perguntando agora é Mônica, excelente enfermeira aqui do Hospital Aliança. Obrigada. Nós temos uma gestante com 36 semanas, internada por um quadro de oligodrominia severa. Foi indicado parto. Não está em trabalho de parto, mas o estrépito é desconhecido. Então, é indicativo, por ser menor de 37 semanas, fazer um antibiótico sem estar em trabalho de parto? Então, aí eu... Sem bolsa rota. Se essa paciente está fora de trabalho de parto e sem bolsa rota, a gente vai considerar essa situação de uma cesárea eletiva. Então, a rigor, ela não teria indicação de usar antibiótico. Esse é o grande calcanhar, né? Menor do que 37 semanas e desconhecido, essa paciente, na minha avaliação, ela teria indicação de usar. Agora, a gente consensuou isso recentemente, e assim, se for eletivo e ela vai para um parto eletivo, fica a opção de não usar. Tá? Mas no entendimento de prematuridade, eu entendo que sim. Agora, a minha pergunta é, por que é desconhecido? Tá. Aí talvez fosse um excelente... Ela estando aqui, um excelente momento para fazer o PCR. Né? Porque, assim, a gente teria um resultado precoce. Mas então, o que Betânia está colocando ali é que ela faz 3 vezes por semana. Então, ela consegue concentrar... Os pacientes terminam sendo pré-agendados. Né? Então, ela consegue concentrar e aí ela consegue dar um resultado com 48 horas. A gente não tem volume na instituição. Primeiro que a gente terceiriza os nossos PCRs aqui. Então, assim, a gente não tem volume para a gente dar a rapidez. Mas o propósito do PCR é esse. A situação foi de oligodrâmio, mas não é bolsa rota, e poderia ser qualquer outra prematuridade, como pré-eclâmpsia, etc. E tal. Deixa eu perguntar. Ana, a pergunta é para você. Fiquei na dúvida. Se eu tiver disponível comercialmente PCR, né, contra estrépito, disponível comercialmente de uma maneira fácil, aí substituiria
a triagem, o SWAB com 35, 37 semanas, a sensibilidade é tão boa quanto? Mas aí teria que ser disponível comercialmente a um custo mais acessível. Lembrando a ressalva que ela já fez, que para as pacientes com alergia à penicilina, essas com PCR positivo, seria mandatório a cultura para justamente identificar aqueles potenciais 30% a 40% de estreptococos que são resistentes à clindamicina. Alguma outra questão? Nenhuma outra questão? Então, Paty, deixa eu fazer uma perguntazinha que eu acho que sempre incomoda para a gente que é obstetra, né? Eu acho que lidar com recém-nascido não é fácil. Eu acho que eu já vivo um pouquinho nas visitas multi da NEL. Então, identificar os sinais clínicos de septo em um recém-nascido é realmente de grande sensibilidade, mas o valor realmente desse exame PCR nessa triagem, eu queria que você discutisse assim, como é que a utilização dele, a especificidade, a sensibilidade, não sei se eu estou te apertando muito para a gente compartilhar com a gente um pouquinho desse conhecimento. Então, o que a gente tem disponível hoje para usar de triagem é hemograma e o PCR. A hemocultura a gente tem disponível. O problema da hemocultura é a sensibilidade. Não chega a 50%, a depender do tipo de meio que você usa, da quantidade de sangue que você usou e se, às vezes, a mãe usou antibiótico, né, a menos de 4 horas. Então, isso, às vezes, vai dar um resultado de hemocultura falso negativo. Então, a gente vai para o hemograma. Também não tem uma sensibilidade boa, porque pode sofrer interferência de vários fatores. Então, a gente vai para a PCR. Aí pergunta para mim, a procalcitonina ainda está no adulto, não chegou no neonato ainda? A PCR é um excelente marcador. Sofre alteração também de alguns fatores? Sofre. Mas qual que é o problema maior da PCR? É que a sensibilidade da PCR ela chega a 92%, mas após 24 horas de vida. E o que o neonatologista queria era um marcador de sepse que me desse uma dica antes de 24 horas de vida. Porque se o PCR vier negativo antes de 24 horas de vida, ele não afasta a infecção, porque eu posso ter deixado escapar, porque ficou sobrando, né, essa sensibilidade que só chega a 92% após 24 horas. Começa a ter alteração da proteína C reativa no perinatal a partir de 12 horas. Então, no neném sintomático, você pode colher logo, já pode estar alterado. Mas no neném assintomático, que é o meu problema, porque se não tem sintoma, eu tenho que buscar, é a PCR. E aí é aquela história, o pessoal tem lugar que valoriza, tem lugar que não valoriza. Agora, o que é importante falar é, se você colher PCR antes de 24 horas, você tem que colher a segunda PCR. E a segunda vai ter que ser com 24 horas ou mais, que a primeira não teve uma sensibilidade tão boa. E a gente não vai colher PCR para qualquer bebê. Você só vai colher PCR e hemograma para o bebê de risco para infecção neonatal precoce. Então, também não adianta ficar colhendo PCR para qualquer coisa e achar um resultado positivo e você ficar com o resultado. E agora eu faço o que com esse resultado? Não sei. Porque se o neném tiver hemólise, se o neném tiver hemorragia intraventricular, o PCR pode estar alterado. E não necessariamente significar infecção neonatal. Então, a gente tem que ter subsídio para colher o exame. Então, primeiro, a gente vê se tem fator de risco na história. O neném está sintomático, tudo bem. Então, a gente vai colher hemograma e PCR para rastrear. E aí, a gente vai avaliar o que veio o hemograma, o que veio o PCR, e aí a gente vai para os scores que tem disponível para diagnóstico presumível de sepse. Ou seja, não tenho certeza, mas é muito provável que esse neném tenha sepse ou infecção neonatal, vamos dizer assim, né? Porque sepse o neném teria que ter clínica. Então, ele tem risco para sepse neonatal precoce. Tem fator de risco, tem muito exame alterado no score, pontuou X e vai tomar antibiótico. Existe uma máxima, Vicente, para tentar melhorar, esclarecer um pouco mais, existe uma máxima que, para o patógeno, o antibiótico não é escolhido pela doença. O antibiótico é escolhido pelo patógeno. Para o patógeno, sempre a melhor droga para ele. Principalmente diante de determinados espectros de doença de maior gravidade. Então, como a gente está diante de uma doença de alta gravidade, a melhor droga sempre. Então, no caso do estrepto, a ampicilina é muito superior à cefazolina.
existe um racional no seu pensamento, né? A segunda dose não poderia ser a cefazolina, já que a cefazolina cobre também o estrépito e pega a flora de pele em relação à prevenção de sítio cirúrgico. Isso é pertinente e racional, mas ela não lhe dá a mesma garantia, tá, assertiva da ampicilina em relação ao estrépito B. Ela é eficiente, mas ela não é droga de escolha, ela é droga de segunda linha. Entendeu? Então, baseado nesse racional que a gente precisa fazer, talvez, esse excesso, né, de antibiótico em uma única circunstância. Perfeito. Aí entra aquela situação também da vitalidade, né? Porque vamos supor, uma emergência a gente não vai aguardar as 4 horas, é verdade? Porque aí é risco-benefício você esperar e tudo. Então, isso está no protocolo desde 2010, referendado em 2016, que se a situação é sensível ao tempo, você tem uma bradicardia, um trabalho de parto pélvico, 8 centímetros, você não vai retardar. Obviamente que você deve, quanto mais antibiótico, mais tempo você conseguir fazer para poder ter a sua conduta, melhor. Mas se aquela situação é sensível ao tempo, está em risco a mãe ou o bebê por alguma situação, obviamente que você não deve retardar a sua conduta. Mas essa eu não posso deixar de dizer que é uma excepcionalidade na maioria das vezes. Tá certo? Eu acho que também outra coisa importante é a própria informação de qualidade para paciente. Às vezes a gente recebe algumas pacientes que vêm muito alarmadas com esse exame positivo e a gente deve ter essas informações com muita segurança e com muita tranquilidade, colocar que é só uma situação de colonização, que ela não tem indicação de fazer tratamento e que a medicação, quando utilizada em dose adequada, por tempo adequado, é muito eficaz em relação à prevenção da doença invasiva pelo estreptococo do grupo B. Então, para deixarem elas tranquilas. Queria só fazer um último relato, a gente já está bem adiantado, que essa situação é uma situação muito comum, trazendo, mais uma vez, fazendo a brincadeira epidemiológica, numa maternidade como essa daqui, de 150 partos, usar de maneira efetiva esse protocolo, você poderia prevenir uma sepsia neonatal a cada 2 meses. Em outros hospitais que tem por volta de 300 partos, você poderia evitar uma sepsia neonatal a cada mês. E há mais ou menos 2 meses atrás, recebi uma paciente que queria antecipar o parto, muito angustiada com o momento do parto, porque numa gestação anterior de gemela de 36 semanas, colonizada por EGB, ela perdeu seus 2 recém-nascidos por uma sepsia neonatal. Então, assim, essa situação é real, vale a pena a gente estarmos todos juntos, engajados, para melhorar os indicadores de todos os serviços. Eu queria agradecer, a gente já tem aqui 1h30 praticamente. Queria agradecer a presença de todos, acho esse assunto super interessante, eu acho que é algo que deve mobilizar todos que estão nessa assistência, que a prevenção é a melhor maneira de tratar uma situação tão grave. E lembrar que dia 24 teremos essa última sessão científica, também de outro assunto de alta prevalência, que é a hipertensão na gestação. Agradecer mais uma vez a parceria do DNA, sempre conosco, apoiando as atividades científicas de maneira parceira, tranquila. E desejar uma boa noite para todos e agradecer mais uma vez.